tudo o que você sempre quis saber sobre medicina tradicional chinesa. Esse tema é interessante demais. A gente sabe que o corpo físico funciona de uma forma maravilhosa, uma verdadeira orquestra perfeita, com toda a sua anatomia e fisiologia funcionando. Mas a gente sabe muita coisa e fala sobre a medicina ocidental, e a medicina oriental, e a medicina tradicional chinesa. Para você entender mais sobre isso, eu recebo hoje a doutora Ana Clélia Matos, especialista em homeopatia e também em medicina tradicional chinesa. Muito obrigado. Imagina, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E aí? Bom, doutora Ana, é o seguinte, a gente sabe muito como o corpo funciona, a gente fala, explica sobre isso, e a gente sabe que existe uma diferença entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa. Qual que é a principal diferença que você vê nessa área do conhecimento? A medicina tradicional chinesa, ela lida com a energia. O universo, o mundo é energia. O Einstein falou, energia é igual a massa vezes aceleração ao quadrado. Então, a energia e a matéria se intercambiam. E a medicina chinesa já sabe disso há muito tempo. Quando eu fui estudar a medicina chinesa, a gente entende que lá 2200, período neolítico na China, eles já tinham uma grande ideia da energia. E eles dividiam essa energia no yin e no yang, que a gente já escutou falar, todo mundo já escutou falar, né? Yin e yang, dia e noite, homem e mulher, quente e frio. E a partir dessa observação da natureza, eles começaram a entender que essa energia yin e yang se intertransformava, interdependia e que isso ocasionava as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E aí reportaram tudo para dentro do nosso corpo e começaram a correlacionar a energia yin e yang com os órgãos e com os movimentos. Agora sim, pela medicina tradicional chinesa, é verdade que existe um conceito que cada órgão funciona melhor em determinado período do dia? Sim. Cada 2 horas do dia, um órgão ou uma víscera, lembrando que órgão é algo maciço, então é o fígado, o coração, o baço, o pâncreas, o pulmão, isso são órgãos, e o rim. E víscera, é aquilo que é oco. Então, é intestino, é estômago, é bexiga, é vesícula. E cada 2 horas do dia, um desses órgãos está com baixa de energia e os outros órgãos vão levantar a energia dele naquele momento. Quer dizer, não significa que os órgãos param de trabalhar. Não. Por exemplo, o coração ele trabalha o dia inteiro. O tempo todo. Mas existe um momento do dia, por cerca de 2 Entre horas... 11 e 1 hora da tarde, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde, é a hora do yang máximo. Então, é o horário que o coração está sendo nutrido de energia. É o pior horário para fazer exercício. Olha só que interessante. Mas então, vamos lá. Você falou de novo do yang. Tá. Bom, todo mundo sabe o que é o símbolo yin yang, né? Sim. São aquelas duas... Sim, é o que tá aqui. Isso, que formam um círculo, aí tem um escuro, um claro, um ponto. O que significa exatamente o yin yang, doutora? O yin yang. O yang é esse claro do círculo. Vamos botar aqui para aliás, né, vamos falar e passar dica para todo mundo. Livro da doutora, vale a pena. Eu acabei de receber o meu como presente, eu vou devorar esse livro, adoro. O melhor presente que se tem para receber de alguém é um livro. Guia Prático de Medicina Chinesa para Autoconhecimento, Saúde e Bem-Estar. Teoria Chinesa dos Órgãos e Vísceras, Alimentação Oriental. Doutora Ana Clélia Matos. Isso. Mas vamos lá, então, yin e yang. O yin e o yang. O yin e o yang estão juntos e um contém o outro. Então, dentro do yang tem o yin, dentro do yin tem o yang. Isso daqui você tem que imaginar, Fernando, tudo muito dinâmico, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo em movimento. Então, a medicina chinesa, ela trabalha em cima da energia e do movimento. A medicina tradicional ocidental, alopática, é tudo estanque. Então, você vai tratar o coração, vai tratar o rim. A gente não, a gente pensa em tudo em funcionamento concomitantemente. Agora, a gente pode dizer que a energia yin e yang equivale à energia masculina e feminina? Sim. Ou então dia e noite, é isso? Sim. O claro e escuro? O yang é o homem, o yin é a mulher. Então, o claro é yang, o dia é yang, a noite é yin. Então, tem alguns órgãos que funcionam mais durante o dia e outros mais durante a noite. Também tem isso. O yin é o frio, o yang é o calor. Quer dizer, é muito importante a gente entender esses conceitos para começar a estruturar uma forma diferente do que a gente tem na medicina ocidental de diagnóstico e tratamento. Muda. A gente aprender medicina chinesa muda a nossa visão da vida como um todo. Agora sim, na medicina assim ocidental, a gente aprende que você vai receber o paciente,
você vai conversar com ele, e a gente chama isso, essa conversa organizada de anamnese, vai tirar ali a queixa principal, a duração, vai pegar, tirar a história, Sim. vai saber sobre os antecedentes pessoais, também, familiares, tudo igual. e aí você vai para o exame físico. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o exame físico, pela medicina tradicional chinesa, leva muito em consideração 2 elementos, o pulso e a língua. Sim. Por quê? Como é que funciona isso? Na China antiga, era muito frio. E os chineses andavam com várias camadas de roupa. A profissão de médico é interessante, que era dada do avô para o filho e para o neto. Eram chamados médicos de pé descalço. Eles andavam ao pé na China. A profissão era ensinada dentro da família só. Quando eles chegavam numa aldeia, eles sempre olhavam pelo chão. O que eles encontrassem de planta no chão é o que eles iam curar dentro da aldeia, né? As doenças daquelas pessoas. Mas só que estava tudo muito cheio, todos muito cheios de roupas, camadas e camadas. Então, não era possível tirar a roupa das pessoas. Então, olha, tá. Tá muito yang, muito yin. Tá fazendo muito movimento. Vamos deixar assim, ó. E aí eles, pelo pulso, que era o que dava para fazer, examinava o pulso, mostrava a língua. Então, cada dedo que toca o pulso direito e esquerdo representa um órgão ou uma víscera. E a língua, cada partezinha da língua representa uma parte do corpo. Então, a ponta da língua é coração e pulmão. A lateral da língua é fígado. Então, às vezes a gente vê, mostra a língua, você vê umas pintinhas vermelhas assim na lateral da língua, e fala, esse fígado tá cheio de calor, tá cheio de yang. Ou então umas manchas de sangue estagnadas na lateral da língua, tem hemangioma no fígado, tem parada de sangue dentro do fígado. A base da língua lá atrás é o rim. Então, se tem uma saburra branca lá atrás, esse fígado esse rim tá doente. Então, quer dizer, a gente está falando de uma época que o conhecimento foi construído através da própria experiência Sim. acumulada e transmitida a famílias, né? Pai para filho e assim sucessivamente, que não tinha exame de imagem, não existiam muitos recursos e basicamente dependia-se muito da observação. Mas eu imagino o seguinte, hoje em dia você consegue acoplar tudo isso, Sim. né? Ou seja, você vai fazer um exame físico tradicional, utilizar o estetoscópio, palpar o abdômen e tudo mais, porém, lógico que, sendo uma professora da medicina tradicional chinesa, não vai deixar de avaliar o pulso. Sim. E também a própria língua. Eu uno tudo. Sim. Vai no meu consultório, eu faço anamnese, meço a pressão, faço a ausculta, mas aí eu vou ver o pulso, a língua e eu também vejo a íris, que não tem nada a ver com a medicina chinesa, mas que também é o mapa da pessoa, assim como é a língua, assim como é o pulso. Agora, isso é uma coisa incrível, né? E a gente sabe que existem pelo menos 5 elementos que é dito, sim, né, pelos chineses que fazem parte, ou qualquer coisa pode ser constituída disso, né? Sim. Então, madeira, água, metal, fogo e ar. E terra. E terra. Ar não. Ar não. Que é diferente, por exemplo, do que a gente... Na Grécia se falava Sim. do ar, da terra, do fogo. Não, os chineses não falam do ar. Então vamos lá. É madeira. Madeira, que é o representado pelo fígado no nosso corpo. Certo. O fogo, que é o coração. A terra, que é o baço e o pâncreas juntos. O metal, que é o pulmão. E a água, que é o rim. Interessante. E sobre os rins, a gente tem alguns órgãos do corpo em duplicata, mas... Sim. Enfim, a gente sabe que o rim tem um papel fundamental na manutenção e, enfim, durante toda a vida da pessoa. Qual que é a diferença entre o rim direito e esquerdo? Então, nós temos 2 rins. O rim direito é um rim ancestral. Então, o direito? O direito. No momento da fecundação, o espermatozoide e o óvulo se unem, aquilo é uma explosão. É comparado ao Big Bang, de 14 bilhões de anos atrás. É a mesma potência de energia. E aquilo é o Jing, a energia Qi ancestral. Energia Qi, ou Jing ancestral, que vai ficar guardadinho no rim direito. Então, no momento da minha fecundação, meus pais me deram uma potência de Jing para viver 80 anos, 120, o outro 40, o outro 60. Cada um tem o seu quantum, que não repõe, só vai gastando devagarinho. Então, no momento que nasce, corta o cordão umbilical, você já está, na verdade, envelhecendo. Você está usando o Jing para passar a sua infância, adolescência, idade adulta, casar, trabalhar, estudar, de pouquinho.
O rim esquerdo, em contrapartida, ele é energizado entre 17 e 19 horas, é o horário que esse tanquezinho de energia do rim esquerdo está baixinho, e os outros órgãos, que é o coração, o baço pâncreas, o pulmão e o fígado, estão mandando energia para o rim esquerdo. Até as 19 horas, essa comporta enche. E a gente vê os pacientes falando, ai, doutor, 5 horas da tarde eu tô acabada, mas depois parece que eu acendo mais tarde, né? Que depois das 19. Aquela quantidade de reserva de rim esquerdo tem que durar até 17 horas do dia seguinte. Se você tem uma vida estressante, conturbada, má alimentação, não faz exercício físico, você gasta aquela energia antes das 17 horas. Então você pode ter uma síndrome de fadiga crônica, uma fibromialgia com dores no corpo todo, um cansaço, até uma certa depressão, pânico, medo, porque o rim é medo. Bom, aí você falou uma coisa que me preocupa, porque se acabou essa energia, a gente precisa de energia para viver, então em vez Você vai roubar do rim direito. E aí você envelhece mais cedo? Envelhece mais cedo. Puxa vida. Envelhece mais cedo. Isso é muito comum hoje em dia, nessa péssima qualidade de vida que as pessoas estão escolhendo ter, porque eu acho que a qualidade de vida é uma escolha, mas você tem que ter um conhecimento, né? E o meu trabalho é ensinar as pessoas a terem esse conhecimento, a conhecerem vocês. Agora, mesmos. doutora, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente imagina muito a questão da acupuntura, porque Sim. a acupuntura ela já está incorporada, inclusive, no Sim. SUS. E a gente percebe que isso foi um processo lento e progressivo. E é uma especialidade médica. Dentro da medicina tradicional chinesa. É um dos tratamentos. Quais são os outros? Então, primeiro tratamento da medicina chinesa é a fitoterapia, que data aí de 2000 anos antes de Cristo. Bom, fito vem de planta. É aquilo que você falou. O médico chega na aldeia, ele observa o que tem de planta ao redor, porque a partir dali ele vai fazer o remédio a ser aplicado a para planta a pessoa. está sempre perto do homem, não aqui, né? Não, Sim. No asfalto não, mas na natureza o homem e a planta estão muito próximos. Então se tem uma quebra-pedra no chão da aldeia, tem gente com cálculo renal lá dentro. Só que a fitoterapia chinesa não é essa simplicidade. Ao longo de muitos anos, Sim. eles não tinham química, né, Fernando? Eles não tinham. Então, eles experimentavam tudo. Botavam na boca, sentiam a temperatura, olhavam o formato das folhas. E eles iam por analogia, por comparação. Então, eles, por exemplo, se você vai tratar uma febre, você tem que dar uma erva fria. Mas se você der só erva fria, pode ficar frio demais. Então eu dou uma morninha com uma fria. Se a pessoa está ácida, eu vou adstringir. Então eu vou dar um pouquinho de amargo, um pouquinho de doce. Era essa a mentalidade. E com isso eles foram criando fórmulas chamadas até hoje de magistrais chinesas. Então são fórmulas extremamente equilibradas e que a química e a farmacologia atual não conseguem contestar. São perfeitas. Então, a fitoterapia é o carro-chefe da medicina chinesa. 400 anos antes de Cristo que surgiu a acupuntura. Então, a acupuntura veio então não depois. Veio depois, então. Não é tão antiga assim. Não. E aí, a acupuntura, eles analisavam os meridianos de energia, que hoje, com a ressonância magnética, a gente consegue pontuar aqui a agulha e ver a circulação de energia acontecendo, que não é no vaso, não tem nada a ver com veia e artéria. São coisas que a gente não vê, virtuais. caminhos energéticos. O que mais? Então, a fitoterapia, a acupuntura... As massagens, né? Uhum. Os exercícios como Qigong, Tai Chi Chuan, Liang Kun, a massagem, Tuiná, né? Isso tudo é uma forma de tratamento chinês. Então, a alimentação, que eu falo muito no livro, o chinês é o seguinte, você é o que você come. O chinês tradicional, ele sai do trabalho, ele vê a temperatura, ele vê como ele está se sentindo, ele passa ali na banquinha, pega aquilo e vai fazer e come e não guarda na geladeira. Né? Então, tudo depende da época do ano, se você está na primavera, o tipo de alimento, quais são os seus sintomas, se você está com excesso de fogo no fígado. Aliás, eles dão um super valor para o fígado. E eu falo assim que o fígado é como se fosse o ministro da Casa Civil.
para cuidar diretamente do presidente da República, que é o coração. E o fígado é a máquina metabólica do corpo. Então, uma coisa interessante, quando um bebê nasce na China, ele só vai ser registrado após 72 horas. Por quê? A alma entra no corpo e aciona o sistema nervoso autônomo, a alma vegetativa, depois de uns 2, 3 dias. Então, se a criança tem icterícia do recém-nascido, os chineses falam que é a briga da alma para entrar no corpo. Então, depois de 72 horas, ela já fixou no corpo e eles registram. Eu falo muito aqui no livro do espírito dos órgãos, onde eu falo da alma corpórea, alma vegetativa. Agora, o cérebro, vamos levar em consideração, né? É a sua eu que especialidade. faço neurocirurgia, sou neurocientista, estudo comportamento. Ele é considerado como que? Ele é um órgão, ele é uma víscera? Existe algum ponto de correlação com algum outro órgão? Ele é um órgão extraordinário, chamado extraordinário. 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 Ele é super, hiper importante. Só que ele recebe influência fisicamente, a estrutura física do cérebro é rim, mas a função é fígado. Então, um paciente com epilepsia, um paciente que tem convulsões de repetição, os chineses falam que ele pode ter a estrutura do cérebro perfeita, a parte elétrica não. Então, eles falam que é excesso de fogo do fígado. O fígado, que é a máquina metabólica, ele trabalha, gera calor. O calor sai, expande e sobe. O prédio pega fogo para cima, não vai para a garagem o fogo. Então, como é que a gente trata a epilepsia? Tratando o fogo do fígado. Então, tem ervas chinesas que a gente equilibra o fígado, tonifica a água, que é o rim, e as convulsões vão melhorando. Agora, uma coisa muito interessante, né, doutora? Isso é explorado, inclusive, no filme hollywoodiano. Quando a gente pega, por exemplo, um personagem chamado Doutor Estranho, né? Você deve lembrar dele, era um neurocirurgião que sofreu um trauma e, na verdade, não conseguiu se reabilitar através da medicina tradicional e ele foi para o Oriente para se reabilitar. Ou até mesmo, né, agora, a grande vedete aí das nossas conversas e preocupações, a cidade de Wuhan. Acaba sendo um polo importante, né? Sim. Não só por conta do que a gente vem experimentando, mas pelo seu passado. Conta um pouquinho pra gente. Porque tudo aconteceu na China ao longo do Rio Amarelo, que é um rio de quase 600 quilômetros, que nasce no Tibete e vai desembocar, vai desaguar no Pacífico. A bacia do Rio Amarelo, que é a parte mais larga do rio, mais ou menos que nem o Nilo, que o Nilo enchia, fertilizava as margens, e o Rio Amarelo também. A cidade de Wuhan é muito próxima, e o maior sítio arqueológico da China é na bacia do Rio Amarelo até hoje. Então, as primeiras civilizações, as mais antigas civilizações chinesas aconteceram ali. Então, é uma cidade de muita energia, de muito passado. O Han está a 20 quilômetros só da margem do Rio Amarelo, onde apareceu a pandemia do coronavírus. Então, ali a energia é muito forte, é muito... E toda essa energia, ela se expande nas planícies, no próprio leito do rio, que forma um limo amarelo. Por isso que o rio é um sedimento amarelo. Até hoje, a medicina é muito explorada naquele lugar. Agora, doutora, uma dica prática para as pessoas que estão escutando a gente aqui, já ouviram falar de medicina tradicional chinesa, imaginam basicamente a acupuntura, e aqui a gente aprendeu com você que existem inúmeras outras formas e é todo um jeito diferente para se entender o funcionamento do corpo, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, mas sim com a construção de um conhecimento feito através da observação lenta e progressiva da natureza, num momento em que a tecnologia ainda, na verdade, seria só desenvolvida muitos e muitos anos depois. Como que uma pessoa que está tendo contato com esse conhecimento pode começar a ter um olhar diferente para a sua saúde e incorporar esse conhecimento no seu dia a dia? É essa a minha vida, né? Porque a medicina chinesa mudou a minha vida. Eu queria ser médica desde 6 anos de idade, me desenhava. E teve um dia que eu fiz pediatria, um monte de pós-graduações, e larguei a medicina e fui abrir uma confecção de moletom. Porque eu não acreditava naquela medicina. Bom, e aí eu descobri a energia.
E aí eu fui estudar a homeopatia, que é energia, mas não contente só com isso, eu queria mais, eu fui para a medicina chinesa. Então, a minha vida hoje é mostrar para a pessoa leiga, não é só para os médicos, profissionais de saúde. O que é a energia? Que a energia existe, ela é concreta e que a gente tem que percebê-la no nosso dia a dia. Aonde está a minha energia de manhã? Ah, de manhã a minha energia está mais no intestino, é o horário que eu vou me alimentar, é o horário que eu vou receber o meu alimento, que o meu intestino vai funcionar. Então eu vou pensar no alimento que seria bom comer de manhã, sempre procurar não comer nada gelado, acordar quente da cama e tomar algo gelado. Isso não é inteligente, né? Você pode até tomar gelado em outro momento do dia, mas não naquele momento. Então é ensinar as pessoas a se observarem. Ensinar que existe essa energia yin e yang circulando o tempo todo. Então, para isso eu fiz o livro, agora o curso de medicina chinesa online para leigos, para você se conhecer. Para você escolher que alimento. Então, se está frio, eu não vou comer salada. Porque a salada é fria, é úmida, eu vou acrescentar mais frio. Já está frio fora. Então, no frio eu vou comer alimento quentinho. Alimentos mais terrosos, alimentos que tenham mais raiz, alimentos mais avermelhados, que tragam mais calor para o meu corpo. Você falando isso, que para mim fica claro, doutora Ana, que assim, existe sempre uma busca do equilíbrio. Sim. Então, e de compensação. Só que para eu fazer isso eu preciso entender. Não é que nem, por exemplo, essa escolha é muito clara e óbvia, né? Você acordou no quentinho, não vai tomar uma bebida gelada. O dia já está frio, talvez não seja o melhor momento de você apreciar uma salada. Não que você vai tirar os legumes e vegetais da sua dieta, mas naquele momento essa escolha seria mais sábia para você manter a energia do seu corpo equilibrada. Gostei de saber, viu? Eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, o livro cheio de yin e yang da doutora Ana Clélia Matos. Ana Clélia Matos, Medicina Chinesa. Então, um guia prático de medicina chinesa para autoconhecimento e bem-estar, teoria chinesa dos órgãos e vísceras e alimentação oriental. Então, isso aqui você pode adquirir em qualquer livraria, você pode comprar através da internet. Amazon, Americanas. Bom, eu acabei de receber meu presente, eu vou ler aqui, enfim, e depois a gente pode conversar sobre isso. Doutora Ana, muito obrigado. Foi um prazer. Viu? Namastê. E fico muito feliz de que todos os nossos seguidores possam ter acesso a essa informação. Então curta aqui esse vídeo e deixe seu comentário, compartilhe, vamos levar esse tipo de informação para frente, que é extremamente importante. Todo mundo quer viver mais, todo mundo quer viver melhor e existem diversos métodos que oferecem isso. Obrigada, Fernando, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado a você. Bom dia. Pessoal, até a próxima.